Olá, eu sou Raimundo Araújo Gama, sou médico com formação em clínica médica e eu gostaria de reforçar a história e a importância do curso SJT como um preparatório para a carreira em medicina e, obviamente, para algumas especialidades, né, dentro do universo da medicina. Nós temos 20 anos de história. Por aqui passaram mais de 60 mil alunos, com excelentes taxas de aprovação. Nós tivemos orgulho de termos o feedback desses alunos ao longo dessa história, de grandes aprovações na USP, de grandes aprovações na Unicamp, na Unifesp, na Santa Casa aqui de São Paulo, mas também de grandes aprovações em outras instituições fora de São Paulo. Foi assim também na Federal do Rio de Janeiro, na Estadual do Rio de Janeiro, na Federal de Minas, enfim, nós conseguimos abraçar um público, né, que teve um universo em todo o continente, em todo o espaço nacional, ou seja, em todos os estados, trazendo excelentes taxas de aprovação para o SJT. É claro, quando eu falei de continente, eu poderia até ter falado, sim, nós chegamos a ter, né, um espaço também aberto na América Latina, porque nós trabalhamos com Revalida, nós pegamos um público muito grande do Revalida e com excelentes taxas também de aprovação no Revalida. A SJT foi pioneira, sim, né, na abertura de cursos preparatórios, continua sendo pioneira no sentido de manter uma qualidade de ensino que visa não só prepará-los para a prova, mas também prepará-los, né, de forma mais adequada em termos de conhecimento médico. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Poliana, eu sou médico oncologista clínica e estou vindo aqui hoje convidada pelo pessoal da Liga de Oncologia da UF para participar desse curso que já é um sucesso com mais de 20 mil inscritos e eu gostaria de contribuir um pouquinho para o conhecimento de vocês. Espero que dê tudo certo e todos fiquem satisfeitos. Então, nosso assunto, o primeiro assunto do curso é sobre oncogenética e hallmarks do câncer. Inicialmente, abordando o tema oncologia, a gente sabe que até hoje é um tema que gera um pouco de angústia nas pessoas. Falar sobre câncer, a população em geral e até mesmo os próprios profissionais da área de saúde têm essa dificuldade, tá? Não é qualquer um que consegue conversar abertamente, que tem uma facilidade para tocar nesse assunto. E a genética também é uma outra questão delicada, inclusive para mim, e muitos que estão na prática clínica que a gente acaba deixando um pouco de lado essa área, mas hoje a gente vai ver como que isso é importante. Alguns assuntos comentados durante a aula vão ser material genético DNA, ciclo celular, carcinogênese, os proto-oncogenes e os genes supressores tumorais, mutação, biologia tumoral e microambiente tumoral. Para começar, a gente vai falar da célula, da estrutura celular normal. Aqui do lado, a gente tem em roxinho o núcleo, tá? E dentro do núcleo, a gente sabe que tem um material genético. O material genético aqui, a gente consegue ver nessa figura, que é o DNA. O DNA, ele é um ácido nucleico composto pelos nucleotídeos. Os nucleotídeos por si, eles são formados pelas bases nitrogenadas, as pentoses e os fosfatos. E ele forma essa estrutura tipo uma escadinha, onde o degrau é a ligação entre as bases nitrogenadas. A cada 3 bases, você tem um códon. E a cada códon, você tem a formação de um aminoácido. Vários aminoácidos, eles vão dar origem às proteínas. E proteína é vida. Então, assim, a gente vai guardar essa informação da proteína para várias coisas que a gente vai discutir daqui para frente. Coloquei ali embaixo que somente 3% do nosso DNA ele é codificado e o genoma humano a gente tem em torno de 23 mil genes, sendo que somente de 2 a 3% deles é expresso. Outro ponto importante da nossa conversa é o ciclo celular. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas é importante a gente relembrar algumas coisas. O ciclo celular ele é composto da fase M e da fase de intérfase. A fase de intérfase ela é dividida em G1, S e G2. E quando a célula está no processo que ela foi feita, né, tá na sua fase sem ser na divisão celular, tá nas funções normais, isso é considerada a fase G0.
Então, por algum motivo, alguma estimulação de proteína, alguma estimulação de célula que tá próximo, algum evento vai receber esse estímulo para a divisão para entrar, propriamente dito, na divisão celular. Nessa fase, você tem a G1, que é esse início, recebe o estímulo, a célula começa a dividir. Você tem o DNA em forma de cromatina, que é aquela forma mais frouxinha, e você tem o aumento da célula para preparar para ela se dividir futuramente, e você tem os pontos de controle. O que é ponto de controle? Pontos de controle são pontos de checagem para conferir que tudo que foi feito ali para trás, que está tudo bem, que não teve nenhum erro, que não teve nada que vai ser passado para as próximas fases de errado, que pode causar um dano maior àquela célula, tá? Então, passando pelos pontos de checagem e visto que está tudo bem, vai para a fase S. A fase S é a fase de síntese do DNA. Depois dela, vem a fase G2. A fase G2, a gente tem a produção de proteínas, você tem a duplicação de organelas, tem a nova checagem do DNA, que é super importante. Então, você tem essa necessidade de vários pontos de checagem ao longo desse ciclo para garantir realmente que não está sendo passado nada de errado para a próxima fase e para as células filhas, que não vai causar uma alteração maior. E depois dessas fases, você entra na fase M, que é a mitose, que você tem a prófase, a anáfase, a metáfase e a telófase. Eu não vou entrar em detalhe, como eu disse, mas é só para a gente ter uma ideia de como funciona essa questão do ciclo celular. E lembrando que a gente tem diversas células diferentes no nosso organismo, cada uma com uma necessidade diferente, então você não tem porquê, por exemplo, uma célula do intestino, ela se multiplicar da mesma forma que uma célula do fígado. A gente sabe que existem células que elas se replicam com muito mais necessidade e menos tempo, com uma frequência menor, tá? Então, às vezes, por exemplo, o intestino que replica 2 vezes no dia é diferente de uma célula do fígado que pode se replicar 2 vezes ao ano. Então, isso vai variar de acordo com os tecidos. Outra questão importante é que, tirando essa parte dos fatores internos da célula que a gente comentou anteriormente, a gente sabe que fatores externos, eles vão contribuir para a expressão desses genes, tá? Então, alguns fatores externos, eu coloquei aqui coisas básicas, né? Aquelas que a gente já está mais ou menos acostumado, por exemplo, tabagismo, questão de alimentação, uma dieta rica em gordura, sedentarismo, a prática de atividade física ruim ou boa, né? Pode ser os dois lados, excesso de bebida alcoólica. Isso são esses fatores, além de muitos outros, que vão contribuir para essa expressão dos genes e alterando o fenótipo, tá? Um exemplo claro que a gente sabe é aquela questão dos gêmeos homozigóticos, que têm o mesmo material genético, mas que por sofrer influência de fatores externos, de coisas ao longo da vida, eles vão apresentar fenótipos diferentes. Aqui não é, a foto não é de verdade, mas só para a gente exemplificar. Então, a gente tem uma célula normal, tá? Essa célula normal, ela vai sofrer mutações e essas mutações até gostaríamos, né, que fosse uma mutação desse tipo, que seria muito mais interessante, mas a gente sabe que não é. E essas mutações, essas alterações, elas podem ser consideradas somáticas ou germinativas. As mutações somáticas são aquelas que ao longo do tempo a gente vai adquirindo. Ao longo da vida, ao longo das exposições, ao longo das nossas escolhas, isso vai acumulando e vai desenvolvendo esse tipo de mutação. Já as germinativas são aquelas que são passadas dos nossos pais para a gente, dos pais para os filhos, que você traz desde o seu nascimento, tá? E elas podem ocorrer de várias formas, como, por exemplo, a substituição das bases, a inserção e a deleção de uma ou mais daquelas bases nitrogenadas que a gente viu nos slides anteriores da composição e formação do DNA, tá? E, consequentemente, o final disso é alterar a função das proteínas.
E aqui, só para lembrar, essa questão do câncer, na maioria das vezes, ele é esporádico. Ou seja, ele é um evento isolado, ele não tem uma relação estabelecida com uma herança, não tem relação com essas mutações germinativas. Geralmente, ele ocorre em pessoas com uma idade um pouco maior, tem essa relação com esses fatores externos, é uma causa multifatorial, diferente dos cânceres hereditários, do câncer que é herdado, tá? Que tem essa questão da mutação germinativa, e aí você tem as síndromes genéticas, essas síndromes mais raras, mas que estão presentes 5 a 10% dos casos. E nesse meio tem um câncer que ele é até chamado de câncer familiar, mas ele não tem uma herança específica que a gente consegue identificar, mas alguns membros daquela família, eles apresentam algum tipo de câncer com uma certa frequência, e pode até ter relação sim com algum tipo de gene, mas numa penetrância menor, com pouco impacto clínico. E aqui a gente vai falar sobre os proto-oncogenes e os genes supressores tumorais. Os proto-oncogenes e os genes supressores tumorais são genes do bem, tá? Eles estão protegendo o nosso corpo, as nossas células, dessa transformação para uma célula maligna. Então, o proto-oncogene, ele vai produzir essas proteínas que regulam o crescimento e a diferenciação celular, por exemplo. Mas a gente já sabe, acabamos de ver, que por algum motivo, alguma mutação, algum fator externo que essa célula vai sofrer, ela vai se transformar no oncogene. E o oncogene, ele por sua vez vai produzir as oncoproteínas e dar origem ao tumor. Os genes supressores tumorais, eles vão retardar a divisão celular, eles reparam os erros do DNA ou indicam quando essas células devem morrer. E também, caso ocorra um erro, algum problema, alguma mutação, isso vai se perder, isso vai ter um dano e provavelmente pode gerar essa questão da célula tumoral. Fico meio cansada porque temos um bebê aqui que está empurrando e tira um pouco de ar da mãe durante a apresentação. Então, resumindo, tá? Nós temos aqui a célula normal, que ela vai estar assim na vida dela, ali se multiplicando, se dividindo, fazendo as funções para que elas vieram, tá? Você tem a divisão celular com a duplicação do material, a morte celular, você tem essa evolução, até que em algum momento desse ponto, essa célula vai sofrer os efeitos de agentes cancerígenos e se transformar numa célula mutada. A célula mutada, ela vai começar a descontroladamente a se reproduzir, que no caso é com a origem do tumor, ela vai se multiplicar, vai se reproduzir, ela vai cair na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela para em outros tecidos e ali ela começa a se multiplicar de novo e ali ela forma as famosas metástases. Assim, parece até uma coisa simples, a gente olhando esse esquema parece simples, mas na verdade não é, tá, gente? A gente sabe assim que o câncer, ele é uma doença assim muito complexa por diversos pontos, desde essa parte do nível genético que a gente está abordando de uma forma super simples aqui, tá? A parte histológica, parte patológica, parte de prognóstico e terapêutico. E aí surge a necessidade da gente compreender e tentar entender essas capacidades que foram adquiridas dessas células até uma célula normal ela se transformar numa célula cancerígena. Então, o que aconteceu nesse meio do caminho? Por que ela desenvolve isso? Quais são esses princípios? E a partir daí surge essa questão dos princípios dos hallmarks. Então, o que é isso? Nada mais é do que marcas e características que foram estudadas por esses dois autores, o Douglas e o Robert, que já estão íntimos, né? Porque o sobrenome é um pouco difícil, mas esses autores, o que eles fizeram? Eles estudaram e eles elaboraram
como uma justificativa para o surgimento, assim, para essa transformação dessas células até chegar na célula tumoral, em 6 princípios inicialmente, tá? Em 2000 foi publicado o primeiro artigo na revista Cell falando desses 6 princípios que levariam à origem do câncer. E aí, em 2011, você teve uma revisão que foi publicada novamente. Foram artigos muito famosos, comentados em diversas, citados por outros artigos. E em 2011 eles publicaram essa revisão, tá, ampliada, acrescentando mais 2 princípios e os fatores facilitadores para esse desenvolvimento e crescimento do tumor. E aí aqui a gente vê que você tem essa escadinha, né? Você tem a célula normal, você tem a célula que vai sofrer alteração de DNA, ela vai se multiplicar e ela invade outros tecidos até se transformar, né, nesse tumor, né, que é tumor maligno, que é câncer, que tem essa capacidade de metástase, de invadir outros órgãos. E aqui estão eles, tá? Esses são os princípios. Os que estão em vermelho foram propostos inicialmente no primeiro artigo, naquele artigo de 2000. E aí são eles: sustentação da sinalização proliferativa, evasão da supressão dos fatores de crescimento tumoral, evitar o ataque do sistema imune. Na verdade, ele veio depois, no de 2011, capacidade de replicação infinita, ativação, invasão e metástase, indução da angiogênese, resistência à morte celular e desregulação da parte energética. Os 2 de amarelo, que é evitar essa destruição do sistema imune e a desregulação energética, eles foram os princípios adicionados no artigo revisado de 2011. Então, aqui a gente consegue perceber que aquela questão do tumor que a gente vê e desenho, eu até coloquei no início da apresentação, que é um aglomeradinho de células que são células mutadas, células diferentes, que aquilo ali só o tumor, a gente já sabe que não é, tá? Então, assim, pelo contrário, o tumor, o câncer, ele é muito mais que isso. É uma coisa muito mais complexa. Ele não envolve somente a célula cancerígena que está mutada. Ela envolve outros conjuntos de células, outras células que são importantes para esses mecanismos. E aqui a gente consegue ver que você tem a célula tumoral, você tem células do sistema imune, células inflamatórias, você tem essa célula tumoral com capacidade invasiva, você tem vasos, você tem células do estroma. Então, isso é chamado de microambiente tumoral, tá? Você tem um microambiente tumoral, assim, primário, que é onde ele surge, onde ele tem origem. Você tem esse microambiente invasor, que é como ele transforma, como ele muda aquela estrutura, aquele ambiente, para poder ter essa capacidade de invadir outros tecidos, chegar aos vasos e parar em outros lugares. E quando ele para, ele vai ali criar um ambiente favorável para ele. Então, ele vai parar ali, vai se desenvolver e vai criar toda aquela estrutura necessária que ele precisa, que não é só a célula propriamente dita, tá certo? Aqui, os autores, eles compararam as vias de sinalização alteradas no câncer. Essa figura, ela é muito assustadora, na verdade, né? Porque você vê que você tem várias influências, você tem influências internas, influências externas, que vão a favor ou contra essa questão do crescimento celular. E aqui também temos várias proteínas de dentro da célula que vão controlar esse ciclo celular, vão monitorar os danos do DNA, além de outras anormalidades e até mesmo a questão da morte celular programada, tá? Que é a apoptose que a gente chama. Nossa, mas isso é realmente muito confuso, né? Então a gente vê que não é uma coisa simples,
tem muita coisa envolvida. E por que isso é importante? Só para parecer uma coisa assustadora? Não, na verdade não. Porque assim, a partir de quando a gente consegue entender isso aqui, a gente vai saber, às vezes, como chegar no tratamento, né? Às vezes, qual via você alterando, você vai conseguir modificar aquela evolução natural, não natural, né? Mas aquela evolução do tumor. Agora, a gente vai falar separado dos princípios que foram propostos. Então, começando pela a sustentação da sinalização proliferativa, tá? O que é isso? É um do cargo-chefe, assim, é uma das coisas mais importantes, que é a capacidade de sustentar a proliferação celular, tá? É como se fosse um acelerador, com velocidade total, e esses sinais eles instruem as células a crescerem e a se dividirem cronicamente. Existem os driver mutations, que são essas mutações drives, que a gente vê até comentando nos slides anteriores, que elas vão alterar esses genes normais, elas servem para estimular e sustentar a progressão de células através do ciclo celular, tá? E aqui a gente tem um exemplo de uma proteína que a gente fala bastante nessa parte de oncologia, que é o RAS, tá? É uma proteína que atua como iniciador da transdução de sinal para proliferação celular. Ela está presente em 1/3 dos tumores humanos, eles expressam essa forma mutante dessa proteína. E, na verdade, ela é um grupo, é uma família de proteínas. As mais comuns são H-RAS, N-RAS e K-RAS. E por que isso é importante? Como eu falei, porque a gente consegue avaliar essas vias, como a gente pode interferir e como que a gente pode acrescentar um tratamento para determinada situação, para uma mutação, trazendo esse benefício para o paciente. Aqui, só trazendo um pouco para a nossa prática clínica, né? Que a gente fica falando só de célula, só de coisa intracelular, de mutação, e fica às vezes uma coisa mais pesada, mais perdida. Mas só para a gente tentar contextualizar. Então, como eu falei, a mutação RAS está presente, né, mais ou menos em torno de 30% a 40% desses tumores, aqui no caso de colo retal. Coloretal metastático, a indicação é a gente pedir, tá? A gente fazer essa pesquisa da mutação do RAS, porque a gente sabe que ela vem com uma certa frequência, e de acordo com esse resultado, se é mutante ou não, isso vai impactar na hora da gente definir o tipo de tratamento. Por exemplo, quando a gente faz essa avaliação e ela vem mutada ou ela vem selvagem, que é o wild type que a gente chama. Quando os tumores eles vêm sem a mutação, eles vêm selvagem, a gente tem sim a indicação de fazer uma terapia específica com ganho de sobrevida nesses pacientes. Diferente de o resultado que vem mutado. O mutado a gente sabe que não faz, não precisamos fazer porque não vai ter impacto, não vai ter ganho nenhum para o paciente. E outra coisa que vem sendo discutida, mais de curiosidade, né, para todos vocês, é a questão da lateralidade, que é uma coisa que vem sendo discutida nos últimos anos, que você tem aqui câncer coloretal, é tumor no intestino grosso, tá? Você tem um intestino aqui, o cólon ascendente, que é esse que está subindo, o transverso descendente e o reto. A gente já sabe que tumores, eles têm características, tem uma biologia tumoral diferente. Tumor do lado direito e tumor do lado esquerdo. Sobre essa questão do RAS, quando o tumor ele é do lado direito e ele tem um RAS selvagem, ou seja, que eu acabei de falar, teria benefício de fazer esse tratamento específico, esses tumores do lado direito, eles não tiveram esse benefício, pelo contrário, foi até deletério, mesmo tendo RAS selvagem. Então, assim, isso chama a nossa atenção para o quanto que a gente precisa estudar, para o quanto que a gente precisa entender e compreender melhor esses tumores. Porque não é uma coisa simples,
teoricamente, é o mesmo órgão, né? É como se fosse... mas a gente vê que não é bem assim. Então, existem outras mutações por trás envolvidas. O tumor do lado direito, ele tende a ser um tumor com prognóstico pior, um tumor mais agressivo, e isso a gente está falando, teoricamente, de um mesmo órgão, de uma mesma característica, mas não, tá? Então, é só para exemplificar e trazer um pouco para a nossa vida real. Outro ponto é a evasão da supressão do crescimento tumoral. O que é isso? É você perder os freios, você fica sem... os freios falharam, tá? E você tem essa questão dos sinais de stop, de pausa, eles são desativados. Aqui só uma lembrança para os amigos flamenguistas, mas exemplos de freios relacionados a essa questão do crescimento da célula, tá? Alguns exemplos que coloquei aqui escritos. Você tem os reguladores direto do ciclo de divisão celular, como por exemplo a proteína do retinoblastoma. O retinoblastoma, ele é um tumor da infância, um tumor raro, mas é o tumor ocular mais comum da infância. Ele geralmente acomete crianças em torno de 3 a 4 anos, com um prognóstico bastante reservado, mas que até vem melhorado nos últimos anos com o início, com as técnicas novas de tratamento, possibilidades novas de tratamento. Outro exemplo de freio são os inibidores das sinases ciclino-dependentes, que bloqueiam a progressão de uma célula através do ciclo celular. Outro exemplo é a via do P53. O P53 é um gene supressor tumoral. Ele está mutado em aproximadamente 40% ou até mais % dos cânceres em humanos. E ele pode ser mutado daquelas duas formas que a gente já conversou. Você tem as mutações somáticas e as mutações germinativas. As germinativas é bem mais raro, mas existe. E existe uma síndrome relacionada com esse tipo de mutação, esse tipo de alteração, que é a síndrome de Li-Fraumeni. Vou pedir para vocês guardarem essa informação, que mais lá para frente eu vou dar um exemplo disso, tá? Resistência à morte celular é um outro princípio. A resistência, ela quer dizer que essa célula vai evitar a morte assistida. O organismo vai evitar a morte assistida dessas células que foram alteradas e vai interferir na capacidade dessa morte celular em benefício do organismo. Aqui coloquei alguns exemplos, a apoptose, né, que ajuda a manter a homeostase dos tecidos, necrose, que pode ser ativada por várias condições, incluindo privação de oxigênio e energia, autofagia, que degrada essas organelas celulares, gera metabólitos e nutrientes que as células são incapazes de adquirir nos seus arredores. Como regular negativamente a apoptose? Aqui também é exemplo de coisas que a gente escuta no nosso dia a dia, tá? Então, exemplos: perda da função do P53, esse gene supressor tumoral que eu acabei de falar, tá? Aumento da expressão dos reguladores anti-apoptóticos da família BCL2 e downregulation de fatores pró-apoptóticos. O BCL2 é uma família de proteína, assim como o RAS, e ele mas antes disso, né, porque ele vem de um gene, ele vem de um proto-oncogene. É um gene que foi descoberto inicialmente nos linfomas de célula B, que expressavam esse tipo de proteína, porque geralmente você tem aquele gene que vai codificar no final aquela proteína, e acaba que às vezes o gene e a proteína, eles têm o mesmo nome, tá? E qual era a função do proto-oncogene? É suprimir a via da mitocondrial da apoptose. Na verdade, do oncogene, né? Porque ele se transformou. Outro ponto é a capacidade replicativa infinita. Aqui, a gente vai voltar lá no núcleo, lá naquele desenhozinho da célula do início que a gente conversou. Lá no núcleo, a gente tem os cromossomos.
Na ponta, os cromossomos é onde está contido o DNA, a nossa informação genética. Na ponta dos cromossomos, você tem os telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros são arranjos de DNA disfuncionantes que eles não vão codificar proteínas, mas que eles servem para proteger aquele material genético que está logo em seguida. Então ali você vê os telômeros, são essas pontinhas amarelas, e a parte azul é a parte do DNA funcionante que a gente vai conseguir codificar. Então, a célula jovem é como se ela tivesse um telômero grande. E ao longo da vida, ao longo da divisão, das divisões celulares, com a nossa vida toda, até o nosso envelhecimento, a cada divisão, ela vai perdendo uma parte desse telômero, tá? Até chegar um momento que não vai existir mais telômero, é como se perdesse aquela função de proteção do DNA e vira uma célula danificada. E essa célula danificada, ela não vai conseguir se reproduzir, se multiplicar, se dividir mais. Então é isso que a gente vê na figura. Você tem a célula que ela vai se multiplicando ao longo da vida, até chegar o momento que, por conta dessa falha da proteção dos telômeros, ela para de se dividir, ela envelhece, tá? Então, regulação da expressão da enzima telomerase. Por que a telomerase ela vai refazer essa perda do telômero? Então, você vai ter um potencial replicativo ilimitado. Essa célula vai ficar a vida inteira, se deixar se replicando, não vai perder o telômero, vai continuar, ela vai estar sempre jovem, tá? Então é o que a gente chama de imortalidade celular, que é necessário para gerar grandes massas tumorais. Então, na célula tumoral, você tem o aumento da telomerase, que vai gerar essa capacidade de manter e de se recuperar a cada divisão, tá? Então, uma célula que ela iria envelhecer, ela vai permanecer para sempre jovem, que era o que a gente gostaria que acontecesse com a gente também, né? Outro ponto é a indução da angiogênese. É um ponto super importante porque a célula tumoral, como a gente viu, ela não vive sozinha. Ela depende das outras estruturas, das outras células, daquele microambiente tumoral. Ela depende de chegada de energia, de chegada dos nutrientes. Então, ela precisa criar isso. Ela cria esses vasos que vão levar esse aporte energético, esse aporte nutricional. Então, os tumores, eles criam esses vasos para se alimentar e para conseguir se espalhar pelo organismo, porque é a partir dali também que as células vão cair na corrente sanguínea e vão parar em outros lugares, formando as metástases. Então, você tem essa questão da importância do suprimento constante de oxigênio, glicose e outros nutrientes, além de evacuar as coisas dos resíduos metabólicos que são produzidos. Assim como ela se multiplica rápido, ela também produz coisas que precisam serem colocadas para fora, tá? Existe um fator de transcrição indutível por hipóxia que regula centenas desses genes, incluindo aqueles que direta ou indiretamente induzem a angiogênese e outras capacidades adaptativas ao estresse. Aqui eu trouxe um exemplo, mais uma vez, para gente. Você consegue ver ali no círculo em vermelho uma proteína chamada VEGF, tá? É uma proteína que estimula o crescimento do endotélio vascular. E aí você tem os receptores ali em azul, receptor tem 3 ali, o receptor 1, 2 e 3. Essa proteína ela vai ativar e vai estimular a origem desses novos vasos. E aí, como que a gente pode atrapalhar essa questão do tumor, né? Como que a gente pode trazer uma dificuldade para a vida dele? Bloqueando essa questão da formação dos vasos, porque ele vai morrer de fome, ele vai perder os nutrientes, ele vai ficar prejudicado por esse lado. Então, aqui tem um exemplo que é uma medicação bastante utilizada em vários tumores, que é o bevacizumab, que ele é um anti-VEGF, que ele é um anticorpo monoclonal que vai se ligar a essa proteína e vai impedir que ela ative os receptores, estimulando essa formação da angiogênese. Então, vai bloquear isso daí. Na parte de baixo, você também tem
aqui exemplos que são inibidores de tirosinoquinase, que são outro grupo de medicação, que eles têm também um pouco dessa função anti-VEGF, como, por exemplo, o sunitinib, pazopanib, tem outros exemplos aqui. Pazopanib a gente usa para câncer renal metastático. Então, alguns exemplos só para trazer para a nossa prática um pouquinho. Outro ponto é a invasão e metástase. Aqui nós temos a ativação da transição epitélio-mesênquima. O que é isso, tá? Então, no desenho, na figura 1, você vê que o tumor está crescendo ali na parte da epitelial. São células se multiplicando, como a gente viu, mas aqui também um esquema simples, que elas precisam sair dali de alguma forma. Você tem o epitélio, você tem a membrana basal, e você tem a parte do mesênquima ali com os vasos sanguíneos. Essas células elas vão adquirir características parecidas com essas outras células por onde ela vai ter que passar, tá? Então ela quebra, como se ela tivesse a facilidade de quebrar essa barreira natural, normal do nosso organismo, invadir essas estruturas subjacentes e até chegar nos vasos sanguíneos. Então, como eu coloquei ali, ela perde a polaridade da célula epitelial, perde essas junções aderentes que deixam esse epitélio organizadinho, tá? Você altera a morfologia celular, altera a expressão de proteínas, as proteínas estão envolvidas em todos esses processos e você aumenta a motilidade dessas células. Então, são vários mecanismos para poder burlar esses sistemas que a gente tem. Aqui, de novo, só mais um desenho. Na parte A, lá de cima, você consegue ver essa questão da proliferação tumoral epitelial. A membrana basal, você tem essa quebra da barreira até ele invadir essa parte do mesênquima e os vasos sanguíneos. E aí ela cai na corrente sanguínea, extravasa em outro lugar, ela surge, né, essa micrometástase até ela criar aquele microambiente confortável para ela se desenvolver e formar a macrometástase com uma quantidade maior de célula, uma carga tumoral maior. Próximo ponto é a desregulação da maquinaria energética. Aqui eu trouxe um exemplo de um exame, é um exame chamado PET-CT. Um exame bastante utilizado na nossa prática clínica, geralmente no SUS, no SUS em alguns lugares a gente consegue também ter acesso. É um exame que você injeta na veia do paciente uma glicose, ela radiomarcada. É como se fosse uma glicose radioativa numa quantidade segura, e aí você vai fazer essa análise. É um exame 2 em 1, que você tem uma parte de tomografia e essa parte dessa avaliação energética, tá? De como a célula ela é ávida por essa glicose que foi infundida. Aqui do lado direito, você tem o corte coronal, nessa foto preto e branco, com vários pontos pretinhos. Isso sugerem são as metástases, tá? Então, aqui a gente consegue ver que tem vários pontos, podem ser linfonodos. Ali a gente vê o fígado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A gente tem um fígado aqui nessa região, com vários pontos negros, isso mostrando os múltiplos nódulos hepáticos metastáticos. Aqui, provavelmente próximo ao mediastino, você tem uma captação, mas isso acredito eu que seja óssea, que a gente vai ver ali na outra foto. E aqui do outro lado, nessa parte aqui preta colorida, você tem um corte transversal. Aqui nessa seta você tem um corpo de uma vértebra torácica que tem essa captação, tá brilhando, tá? E abaixo você tem o lado principalmente ali direito do fígado, que é o que tá aparecendo, múltiplos nódulos captando esse contraste, essa glicose de uma forma muito mais expressiva. Lembrando que o resto do corpo está captando também, mas olha a diferença de captação
daqui como é que brilha, como é que o brilho é diferente. Então, eu geralmente falo isso para os pacientes. O PET, a gente vê esse brilho aonde tem essa atividade da doença, onde tem essa atividade grande da doença. E essa é a capacidade do tumor, tá? Pra você ver que as células neoplásicas, elas consomem cerca de 20 vezes mais glicose do que outras células normais. Evitando o ataque do sistema imunológico. Então, é uma outra coisa muito interessante, muito importante. A gente sabe que o nosso sistema imunológico, o sistema imune, a função dele é detectar essas células estranhas do organismo e eliminá-las, tá? Ele é um importante mecanismo de proteção para o surgimento e progressão de diversas doenças, assim como infecciosas, você tem o câncer também. A célula mutada, ela se torna uma célula diferente, né, com características diferentes, e aquilo ali, por diversos pontos, ela deve ser reconhecida e eliminada do nosso organismo, ela não deveria seguir. Isso está acontecendo com a gente agora. Então, assim, existem os erros, existem essas questões que podem acontecer, porque todo mundo erra, e no ciclo, e todo esse processo celular, existe sim os erros, isso acontece toda hora. Só que o nosso organismo ele é preparado para poder combater isso daí, tá? Só que em algum momento, por alguma coisa, algum motivo, você vê que existem essas falhas que vão permitir uma sobrevivência dessa célula, a célula que ela não deveria viver, não deveria se reproduzir, se multiplicar, mas o organismo não identifica aquilo ali como algo estranho e deixa aquilo passar, tá? Sobre a imunoterapia, a gente sabe que hoje na oncologia a gente tem diversos tratamentos. Você tem a quimioterapia, que foi a base, né, a origem de tudo, mas é diferente, são coisas diferentes. Você tem a quimioterapia, por exemplo, você tem hormonioterapia, que também é outra forma de tratar alguns tipos de tumores, de cânceres. A gente tem a terapia-alvo e tem imunoterapia, alguns exemplos, tá? Então, a imuno, o que ela é? Ela, na verdade, ela quer ensinar para o nosso sistema imunológico que aquela célula do tumor é uma célula que não deveria estar ali. É uma célula estranha, uma célula errada, é uma célula que tem que ser combatida, tá? Então, o organismo que está meio bobo, que não está percebendo aquilo, a imunoterapia ela vem para mostrar. Aqui a gente tem exemplo de duas proteínas, que é o CTLA4 e o PD-1, que são proteínas que inibem essa questão da ativação do sistema imune, tá? E a imunoterapia, o que ela faz? Ela é um anticorpo que vai inibir essas proteínas. Então, ela vai inibir o inibidor. Quando você inibe o inibidor, você ativa. Então, na verdade, a imunoterapia, ela vai ativar o nosso organismo a trabalhar, a combater aquela célula, tá? Então, não é uma terapia que age diretamente em cima da célula, diferente da quimioterapia. É uma terapia que vai mostrar para o nosso organismo que tem coisas erradas e que ele precisa combater, tá? Então, tem os efeitos colaterais relacionados à imunoterapia, tem várias coisas legais para ser discutida nesses pontos. E existem essas características facilitadoras, tá? Que eles fizeram essa proposta naquele artigo de 2011. Você tem a instabilidade genômica e as mutações e essa questão da inflamação. Instabilidade genômica e mutações. São falhas de grupos cruciais de proteínas que protegem o DNA, como a gente já falou, aquela questão da checagem. Então, você acumula mutação ali naquelas proteínas, que é transmitido de célula mãe para célula filha. Tá? Aqui trouxe o exemplo de duas proteínas que são bastante famosas, que é o BRCA1 e BRCA2, que desempenham esse papel de reparo do DNA, tá? Então, aqui na foto, na figura, você tem, por exemplo, o BRCA1, que ele tem essa capacidade de regular o ciclo celular,
de reparar essa questão do DNA, de transcrição e regulação. E aí, a gente lembra do exemplo da Angelina Jolie, que ficou muito famoso, muito conhecido, que ela tinha história na família de câncer, se não me engano, a mãe faleceu um pouco jovem com câncer de mama, e aí ela fez essa pesquisa das mutações do BRCA, tô falando de outra coisa, do BRCA1 e do BRCA2. Ela fez essa pesquisa e veio positivo. E aí o que ela fez? A partir daí, ela identificou que ela teria uma chance, ela não tinha câncer, mas ela teria uma chance muito maior de desenvolver algum tipo de câncer, principalmente de mama e ovário durante a vida. E ali teve essa indicação da mastectomia radical profilática, preventiva, que a gente chama. Antes da pessoa ter, pelo alto risco, ela já tomou uma providência e acabou removendo as mamas como uma profilaxia. Inflamação, que é outro ponto facilitador. Os tumores é como se eles fossem essas feridas, né, que não cicatrizam. E essas células imunológicas, que normalmente participam da cicatrização das feridas, por algum erro, por algum problema, elas ajudam as células do tumor, as células do câncer, a adquirir características marcantes e se tornarem cada vez mais agressivas, tá? Infecções crônicas, obesidade, tabagismo, consumo de álcool, poluentes ambientais, dietas ricas em gorduras, já são coisas sabidamente conhecidas como risco para vários tipos de câncer, tá? E todas essas questões estão relacionadas a essa ajuda na formação do câncer por conta do meio da inflamação. Aqui só para a gente ver mais uma vez. Aqui você tem um tumor, você tem mediadores pró-inflamatórios, que eu circulei de vermelho, você tem a regulação desses fatores pró-inflamatórios, você tem um aumento da inflamação local. Então, tudo isso mostra essa interferência da inflamação, ajudando aí na questão da formação tumoral. E aí, agora eu vou trazer um pouquinho para a vida real, tá? Assim, às vezes é muito chato a gente ficar falando só de célula, de meio intracelular, dessas coisas, que é uma coisa muito impalpável, né? Parece uma coisa que não é muito real. Mas eu trouxe aqui 2 casinhos só para a gente exemplificar essas questões, tá? As fotos, elas não são reais, mas os casos são reais. São pacientes meus que acompanham no ambulatório, então vou compartilhar um pouquinho com vocês. Aqui a gente tem, primeiro, uma paciente feminina de 23 anos com o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão. Um tipo de câncer de pulmão, estágio 4, que é o estadiamento, que até a aula que vai ser dada mais para frente, que é quando a gente tem essa metástase no sistema nervoso central, no caso dela, né? Sistema nervoso central, nodal, são os linfonodos, e pleura. Então, ela é estágio 4 porque tem essas metástases à distância. Nunca fumou. E mãe com história familiar de mãe que faleceu por câncer de mama jovem, numa idade relativamente jovem. Gente, isso daí já tem que ligar um alerta, tá? Porque não é o comum. O que é comum? Comum a gente ver um paciente, homem ou mulher que seja, mas que fumou a vida inteira, que aos 70 anos vai ter um câncer de pulmão. Isso é uma coisa mais comum. Diferente disso aqui. Então, isso aqui tem que ser um alerta pra gente. E você, opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente, alguma coisa estranha. E aí, a partir daí, a gente começa a pesquisar essa questão das mutações, que provavelmente deve existir alguma coisa, tá? Nesse caso, ela fez uma pesquisa ampliada de mutação. Não é todo mundo que tem acesso, até compartilhando um pouquinho curiosidade com vocês, não é todo mundo que tem acesso a esses exames. Plano de saúde também não cobre, SUS muito menos, às vezes. Nesse caso, ela teve que pagar e foi um foundation, que é essa avaliação de painel molecular que foi feita,
e vai para os Estados Unidos, você avalia o material genético do tumor. E ali você pesquisa 1 milhão de coisas e mutações. E aí veio mutado, tá? Veio mutado. Vieram essas alterações principais, além de outras mais. HER2 positivo, que não é comum assim, você encontrar em pulmão, é até mais comum nos pacientes com câncer de mama, que é uma coisa da nossa prática clínica avaliar, e a mutação do P53, aquele gene supressor tumoral que a gente conversou antes, tá? E foi avaliado por um geneticista e feito o diagnóstico da síndrome de Li-Fraumeni, aquela síndrome de mutação germinativa do P53, síndrome rara, que acomete geralmente pessoas jovens, desenvolvendo tumor em idade precoce e às vezes até mais de um tipo de tumor, tá? Então é uma coisa que é super rara, mas que, por exemplo, eu vi, né? Acompanho. E outro caso que eu trouxe, feminina, 81 anos, é também um adenocarcinoma, um tipo de tumor de pulmão, estágio 4 com metástase para osso e pulmão contralateral. Nunca fumou. Então, mulher, nunca fumou, o que a gente tem que ver? Hoje a gente já, na prática, você já pesquisa de cara várias mutações, principalmente as mutações mais comuns, que são sabidas, né? E nesse caso a gente pediu um painel mais básico com as principais e não veio a mais comum, mas veio em torno essa ALK positivo, que ela é em torno de 3 a 5% dos tumores de pulmão. E por que isso é importante? Por que eu estou falando isso? Só para complicar? Não. Estou falando porque isso é importante na prática. Porque hoje em dia, antigamente, paciente com câncer de pulmão, por exemplo, metastático, você só dava quimioterapia se o paciente tivesse uma condição clínica boa, com ganho de sobrevida muito pouco, né, com impacto nesses pacientes. E lembrando que o tratamento, ele não é curativo. Quando você tem essa metástase, o tratamento ele é com intuito paliativo, de você dar uma qualidade de vida melhor para aquele paciente, de você dar uma toxicidade menor de tratamento para aquele paciente. Então, por que isso é importante? Porque a gente tem a chamada terapia-alvo, tá? É uma medicação que é feita especificamente para esses pacientes que têm essas mutações. Então, no caso, essa minha paciente, ela faz essa terapia-alvo, já tem mais ou menos 8 meses de tratamento, é uma senhora com seus 80 e poucos anos, que chegou muito debilitada no consultório, que talvez não conseguiria manter um tratamento com quimioterapia por conta da toxicidade, mas que está tolerando muito bem essa terapia-alvo, reduzir os sintomáticos, fazer uso de morfina, porque tem uma lesão cervical metastática importante, tá sem analgesia. Então, como que tem impacto isso na nossa rotina, tá? Como que essas coisas são importantes, só para trazer um pouquinho disso para vocês. Aqui a gente tem outros exemplos no geral relacionando com essa questão dos princípios. E aqui, só para citar, por exemplo, aquela questão da imortalidade, dos telômeros que a gente conversou, você tem os inibidores da telomerase. Aqui, na parte da inflamação, você tem as drogas anti-inflamatórias. Né? Na parte da imunidade, você tem a imunoterapia, que vai inibir e vai chamar a atenção do sistema imune para atacar aquilo. Você tem, na indução da angiogênese, os inibidores do fator, né, do VEGF. Você tem ali na parte genômica os inibidores de PARP, os inibidores da GFR ali na parte de sustentação de sinalização proliferativa. Então, você consegue encaixar e saber por que a gente tem que estudar isso, por que a gente tem que aprender isso e como que a gente vai levar isso para a prática clínica. Então, só para terminar, tá? Mostrando para vocês que na oncologia a gente não tem só ciclo celular, genética, mutação, tratamento, toxicidade, não é só isso, tá? Eu acho que o mais importante, óbvio que a gente tem que entender, a gente tem que estudar essas questões, mas o mais importante é nosso contato, nossa rotina com os pacientes. É que são pacientes meus,
são fotos autorizadas. Paciente que está acabando o tratamento de quimioterapia com câncer de mama, paciente que com câncer de próstata metastático, que me deu presente na época do casamento, paciente que levou o saxofone para tocar para mim no consultório, e aqui uma senhorinha com seus quase 90 anos ou mais, se não me engano, que acompanha muito bem. E aqui eu trouxe até minha irmã que está assistindo a aula. Bruna, aprendeu tudo? Então tá bom. Tá aqui pra gente, então é isso, né? Porque na oncologia existe amor também, não é só aquele monstro de 7 cabeças que todo mundo imagina. E é isso. Então aqui para finalizar, o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida. E nós estamos aqui para isso, para cuidar dos nossos pacientes, independente se você é médico, se está fazendo medicina, se você é da área da saúde, se você não é. A nossa função aqui nessa vida é cuidar um do outro, cuidar das pessoas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixei o meu contato, meu e-mail para qualquer dúvida e Instagram, tá bom? Até a próxima!